Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista. Tudo bom com você? Eu sou o Victor Costa, estamos aqui para mais um vídeo nosso tradicional de toda quinta-feira. E pegando o gancho até do vídeo anterior, que a gente falou um pouco do PGR, GRO, é a diferença que tem em relação aos dados que vão para a social, do LTCAT. Eu queria colocar na minha percepção o que tem de novo com GRO, com PGR. A gente está batendo muito na tecla de que vai mudar, que a segurança do trabalho vai ser uma nova segurança do trabalho, que tem que ser diferente e tal. Eu, particularmente, concordo em parte, né? Mas se a gente realmente não pensar de forma diferente, não começar a agir de forma diferente, eu acho que, infelizmente, pode continuar tudo a mesma coisa, né? Porque cansei de ver PPRAs ruins, né, fiscalizações que via um PPRA ruim e nada acontecia, né? Então, se não mudar como a fiscalização atua, né? Opa, voltou, deu uma anuviada aqui, mas eu não vou cortar nem editar, não. Vamos continuar na mesma. Né? Então, o que eu estava falando, se não mudar a forma com que esses programas são avaliados, analisados, o impacto que essa má elaboração, que os problemas dessa implantação que não acontece não sejam identificados e tratados de alguma forma, eu acho que pode continuar tudo da mesma forma. Eu lembro quando eu comecei na área de segurança do trabalho, vi-se a discutir, estava entrando o PPP e tal, lá em 2003, não vai mudar, não sei o quê, pouca coisa mudou. Eu comento que o pessoal que viu o PPRA entrar lá em 94 também achou que muita coisa ia mudar e pouca coisa mudou. Eu não estou sendo, eu não estou querendo jogar água, nem falar que as coisas não vão mudar, né? Mas eu acho que se não adianta o entorno mudar se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, das mesmas formas, né? Então, isso eu digo do próprio profissional de segurança, né? Porque não adianta ele fazer um bom PGR, um GRO fenomenal, tal, um papel bonitinho e não colocar em prática, né? E para colocar em prática, não adianta às vezes nem estar no papel. Muitas das vezes o cara pode pegar um papel de pão, rabiscar e fazer bem feito, e o cara que está com o papel lá bonitinho, certinho, isso aqui, não botar em prática. O papel aceita tudo, né? A grande dificuldade que eu particularmente acho não é fazer documento, não é fazer papel. Eu acho que a grande dificuldade do profissional de segurança é tirar aquilo que está no papel e pensar em forma prática como, em função do processo produtivo, em função dos custos, em função de tornar aquele processo viável economicamente, sim. Sim, a gente tem que pensar nisso também, né? Porque senão o processo já está errado na concepção de projeto, né? Porque grande parte do problema existente de segurança ou que o técnico, o engenheiro vê, aconteceu antes de como ele pensou em fazer o projeto, o processo, que máquina que eu vai usar, qual a técnica que ele vai usar, que se tivesse alguém pensando de forma diferente, pensando em segurança, de repente esse processo poderia ter sido desenhado de outra forma. Por exemplo, manutenção e troca de lâmpada em locais com pé direito muito alto, né? Dá para contar no dedo quantas empresas você vê que tem um ponto de fixação ou alguma forma para garantir que o cara, quando sobe para fazer uma manutenção ou sobe para fazer a troca de uma lâmpada, vai fazer de maneira segura. Porque o cara, quando constrói o telhado, o prédio, né, a estrutura, ele não pensa que alguém vai ter que subir lá depois para fazer a manutenção. Perfeito? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês de alguns pontos de atenção. E deixa eu só mudar aqui e voltando, tá, gente? Eu não sou pessimista, mas eu sou cético quanto a algumas mudanças fantasiosas que podem acontecer de um dia para o outro, tá? Eu apenas quanto a isso. Eu acho que essa mudança é fundamental, né? Ela ajuda muito
quando você desenha o processo de avaliação de risco de uma maneira mais global. Infelizmente, o PPRA só se dedicava aos riscos ambientais e muitas das vezes os riscos de acidente, né, ficavam a Deus dará e ninguém fazia análise ergonômica, né, que vai ter que continuar fazendo. E isso é um cuidado que você tem que ter. Se a sua análise ergonômica, que deve continuar sendo feita, vai estar coerente com o seu levantamento de riscos ergonômicos do PGR. Tá? Então, esses são os itens aí do PGR, do GRO. Então, ele começa pelo gerenciamento de riscos ocupacional, que é o nome do grande processo, e o PGR está dentro do GRO, tá? Onde ele fala que você vai ter que fazer um processo de identificação de perigos e avaliação desses riscos. Dentro desse processo, você faz um levantamento preliminar de perigos e identificação desses perigos. Né? O levantamento preliminar de perigos nada mais é do que aquele processo de antecipação que a gente tinha no PPRA. Nada mudou. Né? É importante que fique clara na cabeça de você a diferença entre perigo e risco, que são coisas diferentes. Se você não tem isso claro, precisa de mais aprofundamento. Ou quer que a gente grave um conteúdo falando da diferença entre perigo e risco, coloca aqui embaixo que a gente faz esse material, esse conteúdo para você. Passou da identificação dos perigos, você vai ter que fazer uma avaliação desses riscos ocupacionais, que muito está se falando agora na questão da matriz de risco, para você definir se é um risco tolerável, se é um risco intolerável, se é um risco insignificante. Aí vai depender do tipo de matriz que você usa. Mas eu, particularmente, desde que entrei na área de segurança do trabalho, né, fazendo PPRA, já se usa matriz de risco para fazer a significância desses riscos. Tá? Se você também tem dúvida quanto como elaborar uma matriz de risco, coloca aqui embaixo que a gente pode fazer um material para vocês. Depois, controle, medida de prevenção, plano de ação, também estava dentro do PPRA, mas com a inclusão de riscos ergonômicos de acidente, você vai ter um plano de ação mais abrangente, né? Até por só um paralelo, gente. É importante dizer que o PPRA ele era o programa com os controles mínimos, né? Nada te obrigava de colocar no plano de ação de PPRA os controles para outros riscos. Apesar de que eu, particularmente, não gostava de fazer isso. Gostava de fazer em separado, beleza? Isso é por outro motivo. A implantação e acompanhamento das medidas, né? O que não tinha vinculado na legislação e agora tem explicitamente, né, é a questão da análise dos acidentes e doenças. Isso vai ter que fazer parte do GRO. Isso antigamente só se mencionava na questão de análise de acidente apenas no NR5 e no NR4, tá? E agora está dentro de um processo de gestão de segurança do trabalho essa obrigatoriedade. A preparação para emergências, né? Ou seja, deu errado, aconteceu um problema, teve um acidente, um vazamento, o que eu tenho que fazer? Esses dois, né? Eu entendo que em relação ao PPRA são o que destacam. O restante do processo, além da questão da inclusão dos riscos ergonômicos de acidente, é muito semelhante ao que já vinha sendo feito, tá? E por fim, não menos importante, eu queria compartilhar com vocês aqui essa estrutura aqui, tá? Então, eu tenho o GRO aqui, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, que ele vai ser composto do PGR, onde você vai ter o inventário de perigos e riscos, com as medidas de controles. Você vai ter as análises de acidente de trabalho, onde você vai ter os indicadores e as lições aprendidas, e o plano de atendimento de emergência, onde você vai ter os cenários e simulados. E assim você monta o seu GRO, né? E lembrando que você tem que aplicar esse GRO, o PDCA, né? Ou seja, o processo de melhoria contínua para fazer com que o programa evolua cada vez mais sobre os seus aspectos. Tá claro? Tá, esse foi um resumo, eu tentei ser bastante sucinto no que eu acho
que vai mudar, no que eu acho que tem de diferente entre o PGR, o GRO e o PPRA, tá? Se você ficou com a gente até o final, gostou dessas informações, compartilha com a gente aqui a sua opinião, compartilha se não concorda, se concorda, ajuda a gente aí. Se você não clicou lá no nosso sininho lá no início, faz agora que ainda há tempo e muito obrigado. Valeu, fui!